Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença de Deus, estamos na presença do Todo-Poderoso. E nós confiamos e engrandecemos o nome santo do Senhor por tua benevolência, pela bondade, pela graça que Ele tem empenhado em nossas vidas, por tua misericórdia. O Senhor é bom, Ele nos conhece, nos entende, nos compreende. E é justamente essa tão grande graça que eu quero ministrar, eu quero falar hoje. Deus me deu uma palavra que está no livro de Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Amém? Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham através do canal do YouTube, aos que nos acompanham através do Facebook, em nome de Jesus, pegue a Bíblia, pegue o exemplar bíblico, acompanhe a meditação na palavra, acompanhe a leitura. Deus é bom, fiel ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O tema da leitura, ou o tema da palavra de hoje, é a cura de uma mulher paralítica ou de uma mulher curvada. Amém? Amém. Versículo 10 do capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se é mister trabalhar, nestes, pois, 20 para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós os seus bois e jumentos, e não os leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, pois por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos sentar. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Deus é bom, irmãos. Deus é fiel, poderoso é o nosso Deus. Nós estamos num culto de cura e libertação. E muitas das vezes nós pensamos que a cura e a libertação realmente elas só podem impactar o coração do cristão ou o coração do ser humano se um homem sair de uma cadeira de roda, se um cego voltar a ver, ou se o liberto estiver rosnando, contorcendo, rolando no chão e de repente for liberto, for livre, o espírito maligno abandonar o corpo dele. Mas existem alguns tipos de libertação, existem alguns tipos de cura que Jesus faz de uma forma excelente para que possamos dar entendimento do mundo espiritual. O mundo espiritual, irmãos, está sendo negligenciado por alguns crentes. O mundo espiritual continua sendo a arma mais poderosa de Satanás ao falar, mencionar, expressar ao ouvido de muitos que não existe. E muitos estão acatando. Esse negócio de espiritualidade é bobeira. Aqui faz, aqui paga, e é assim mesmo, e pronto. Não é, irmãos. Existe sim uma ação demoníaca, e existe sim a ação do Todo-Poderoso Deus em favor dos seus. E se a gente parar para analisar com clareza, Jesus ele vinha na parábola anterior falando de uma vinha. Olha só, uma plantação, uma figueira plantada numa vinha, que há 3 anos o Senhor da terra ia lá e procurava frutos e não tinha frutos. Ele falou para o vinhadeiro: corta, lança no fogo, isso aí não dá frutos, lança no fogo. E ele mais uma vez suplica ao Senhor da terra: não, deixa eu adubar, deixa eu cuidar, se ano que vem não der frutos, aí sim eu corto e lanço no fogo. E na sequência, se a gente parar para analisar, na sequência vem o confronto da
cura num dia sabático, que era um dia para eles como especial, ou como um dia separado, mas o príncipe da sinagoga, ou o pastor daquele ministério, ele se indigna, porque a lei é quebrada, porque Jesus cura no sábado. O dia sabático, que é especial para eles, está lá, se eu não me engano, em Levíticos capítulo 9, fala assim sobre o dia sabático, que tinha de se guardar o dia de sábado. Mas Jesus, ele não quebra a lei, mas ele mostra a visão espiritual oposta, que mesmo no sábado a compaixão não pode morrer. Mesmo no sábado, mesmo num dia sagrado para eles, a misericórdia tinha que estar em primeiro lugar. Aleluia. E o mundo espiritual mostra que o sacerdote daquela sinagoga, o pastor daquela igreja, estava focado muito mais na lei do que na compaixão e da misericórdia. E isso muitas das vezes dá legalidade para demônios, irmãos. Pastor, não estou entendendo até agora a história. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. A Bíblia fala que Jesus estava pregando a palavra, ou ensinando a palavra, num sábado de manhã em uma das sinagogas. Os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, falam que era na região mais ou menos da Pérea. Não há certeza, mas a indução se diz que era mais ou menos na região da Pérea. E a gente sabe que onde Jesus estava, uma grande multidão, além dos seus discípulos, estava com ele. No mínimo a igreja estava cheia. No mínimo a igreja tinha muita gente. Para nós relembrarmos ou entendermos que as mulheres naquela época não tinham nenhum tipo de privilégio, pelo contrário, elas eram negligenciadas em muitos dos aspectos que nós vemos hoje. Naquela época, as mulheres nas igrejas, ou nas sinagogas, elas não ocupavam um espaço, mas elas ficavam lá atrás. Elas não tinham nenhum tipo de oportunidade, elas ficavam simplesmente recuadas, nos cantos escondidas, para ter a oportunidade de ouvir os ensinamentos. Era exclusivo dos homens. A prioridade, a legalidade era dos homens nas sinagogas. Mas a Bíblia fala que em meio a esse ensino, em meio a essa pregação, Jesus vendo a igreja cheia, Jesus ensinando aquela parábola, aquela pregação, Jesus olha no meio da multidão e vê uma mulher que no mínimo encheu o coração dele de compaixão. Essa mulher não era uma mulher comum, essa mulher era uma mulher que estava encurvada. No mínimo a sua coluna, no mínimo as suas cervicais, no mínimo a sua coluna vertebral devia ter uma doença realmente visível e no mínimo que lhe causava muito sofrimento e dor. Aquela mulher, a Bíblia não fala o nome daquela mulher, a Bíblia não fala a idade daquela mulher, a Bíblia não fala se era viúva, se era casada, se tinha filhos, não tinha filhos, se era solteira. A Bíblia não menciona nada sobre aquela mulher. Mas a Bíblia fala que Jesus olhou para aquela mulher, no meio daquele culto, no meio daquela pregação, no meio daquele clima de ensinamento na sinagoga, e tem compaixão dela. E lá na frente, pregando a palavra, ele chama ela. E era incomum, já quebrou o tabu. Ele já quebrou o tabu. Ninguém fazia isso na época. Tivesse que falar com uma mulher, não poderia falar com uma mulher em público, muito menos levar à frente da sinagoga. E Jesus começa a quebrar alguns tabus para mostrar misericórdia. E Jesus, quando olha para a minha vida e para a tua vida, ele começa a quebrar protocolos para nos alcançar. Quando nós olhamos para as nossas vidas e vemos que muitas das vezes os nossos sofrimentos, as nossas dores parecem não ser vistas, Deus se mostra e se apresenta com grande poder para que possamos entender que não estamos sós. Tem situações que nós não conseguimos mais refúgio nem consolo. Tem situações que já fazem parte das nossas vidas. Tem situações, dores e sofrimentos que a gente já decidiu acostumar. É assim, pastor? Tem hora que a gente fala, não tem mais saída, essa rotina vai ser pelo resto da minha vida. Tem hora que a gente olha ao nosso redor e vê aquela situação, aquele clima, aquela ação que a gente fala, isso daí é em toda a família. E se nós possamos entender que essa ação, esse sofrimento, essa dor, essa rotina, que muitas das vezes nós cristãos achamos que é comum, porque todo mundo faz a mesma coisa ou passa pela mesma coisa. E se eu falar que tem um demônio na história? E se eu falar que tem um dedo satânico na história? E se eu falar que tem demônios lutando e fazendo de todas as formas para que você viva essa dor,
vive esse sofrimento. A Bíblia fala que quando aquela mulher, ela foi vista por Jesus, o coração de Jesus encheu de compaixão. Sabe que às vezes nós olhamos para si e nós analisamos muitas das vezes, mediante a dor, que Deus não nos vê mais, que Deus não nos enxerga mais. Tem situação que parece que não tem saída. A nossa irmã Silvia contou para mim que ficou 8 meses sem andar em cima de uma cama, com problemas circulatórios de enfermidade nas pernas. E sabe que a irmã Silvia, para quem não sabe, ela é uma senhorinha muito amável. E ela mora sozinha. Ela é uma senhorinha muito amável e depende do esforço dela mesmo para viver bem. Agora imagina o sofrimento dessa senhora que já passou dos 20 anos, Marcelo? Passou dos 20 anos já, né? Já. A irmã Silvia já tem uma certa idade, mora sozinha, 8 meses em cima de uma cama, mas ninguém conhece o sofrimento e a dor. Mas os olhos de Deus se enxergam. Tem dor e sofrimento lá na tua casa, na tua rotina, que parece que ninguém consegue mais enxergar e parece que ninguém consegue mais te ouvir. Mas o Senhor continua te vendo. E a compaixão do Senhor se acende em nosso favor. Aleluia. Tem situação dentro da nossa casa que nós já olhamos e falamos: o que eu posso fazer? Não tem como mudar. Eu não tenho mais forças para isso. E nós decidimos aceitar aquele sofrimento. Aquela mulher é um grande exemplo disso. Ela estava congregando, frequentando aquela sinagoga há muito tempo. Porque a Bíblia fala, o próprio Jesus narra na história, que ela também era uma filha de Abraão. Então era uma mulher de fé. Nós podemos entender que aquela mulher era crente. Nós podemos entender que aquela mulher era frequentava aquela igreja. Nós podemos entender que aquela mulher tinha uma vida no altar. Nós podemos entender que aquela mulher tinha compromisso com o Evangelho, tinha compromisso com a sinagoga, tinha compromisso com a lei, tinha compromisso com os mandamentos. Nós podemos entender que aquela mulher tinha uma fé viva no coração. E porque em 18 anos ninguém dentro da igreja, ninguém dentro da sinagoga, nenhum sacerdote, nenhum príncipe, nenhum ancião, ninguém dentro daquele local teve a visão ou o discernimento que aquela mulher estava endemoniada com espírito de enfermidade. Às vezes nós estamos frequentando ambientes que líderes não querem saber da sua prova e da sua dor. É cada um para si. As pessoas só estão focadas nos bens que as pessoas podem lhe proporcionar. Pastor, você está falando demais. Verdade. Lembra da história do Gadareno? Aquele endemoniado que vivia no cemitério, vivia nu, vivia em gritos, em pânico, se retalhando e cortando, possesso com uma legião de demônios, que não permitia que ninguém passava perto daquela estrada que ele atacava, que soldados e policiais da época prendiam e levavam ele à cadeia com algemas e correntes, e ele manifestava-se, quebrava as cadeias, quebrava as correntes, quebrava as algemas. Ninguém podia detê-lo. Mas quando Jesus chega na frente, perto dele, ele se prostra no chão e começa a adorar o Senhor. Aleluia. E as pessoas que sabiam do sofrimento daquele homem, e sabiam da situação espiritual daquele homem, e que não poderiam mudar a vida daquele homem, quando viram ele liberto, são juízo, vestido na presença de Jesus, glorificando Jesus, olharam para ele, em vez de glorificar o nome do Senhor pela libertação daquela alma, todo mundo comentou que os porcos morreram e se atiraram no despenhadeiro. A preocupação era muito mais com o lucro, com o comércio, com o dinheiro que os porcos poderiam dar, do que a libertação daquele ser humano. A história não muda aqui. Aquela mulher estava terrivelmente endemoniada. E quando Jesus fala que era o próprio Satanás, dá para a gente entender que o negócio não tinha compaixão. Que a dor, o sofrimento e a humilhação daquela mulher realmente devia ser difícil. Tem noção do que é você sofrer com o espírito de enfermidade? Sabe que hoje as pessoas procuram libertação de espíritos de enfermidades sem saber, através dos médicos, através da ciência, através dos medicamentos. E muitas das vezes esse espírito de enfermidade tem legalidade para possuir a pessoa, para viver na vida da pessoa, para destruir a vida da pessoa, porque o diagnóstico do médico foi aonde focou a fé dela. O médico falou: vai ser assim pelo resto da vida. Pronto, eu vou abraçar a causa, é isso aí, vou ter que lutar com isso.
Mas a Bíblia fala que Jesus, naquele sábado de manhã, da mesma forma que ele estava lá naquela sinagoga, ele está aqui nessa quinta-feira à noite, ele olha para aquela mulher que estava sofrendo, ele olha para aquela mulher que tinha dores, ele olha para aquela mulher que estava endemoniada, ele olha para aquela mulher enferma, sente compaixão e chama ela em destaque. E aquela mulher obedece. Sem margem de dúvida ela obedece. E se ela falasse, não, Senhor, não posso ir não. A lei não permite. Não posso ir não. O pastor, o príncipe da sinagoga, o sacerdote da sinagoga, ele vai me repreender, não posso não. É para que o ato de obedecer a Deus, mesmo quebrando o protocolo do homem, faz você alcançar um milagre. Mas se você decidir andar na contramão, porque às vezes Deus fala, você ouve, entende, concorda, mas não muda em nada. Mas não muda nada. A sua vida é a mesma coisa hoje que sempre. Parece que até o ato de Deus usar alguém para falar parece absurdo, porque fala, entende, concorda, mas não adianta nada. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes você ouviu? Sabe que no passado, vamos deixar um detalhezinho. No Velho Testamento, Deus falava com profetas, Deus falava com reis e com sacerdotes. Acabou. E você acha que ele falava todos os dias, toda semana? Hoje nós vemos que é um tal de assim te diz o Senhor teu Deus. Para. Deus falava raramente com uma pessoa. Mas a palavra de Deus entrava no coração, impactava, gerava temor, fidelidade, obediência. E a vida da pessoa inteirinha era baseada só naquela palavra de Deus. Só naqueles minutinhos que Deus falava com a pessoa. Era transformada a vida da pessoa. Mas parece que hoje não importa mais muito o que se fala. Aquela mulher decide obedecer. Quebra o protocolo, passa no meio da multidão. Passa entre os discípulos, os apóstolos, passa na frente do pastor daquela igreja, passa na frente da religiosidade daquela igreja, daqueles que estavam, os anciões, dos sacerdotes, que estavam ali dando aquele apoio, porque onde Jesus estava, pode ter certeza que tinha um monte de fariseu tentando procurar alguma falha. Verdade. Como acontece nos dias de hoje. Parece que ninguém mais tem fé no milagre, o negócio da pessoa é estar ali para arrumar falha, ninguém está pregando. Quebra-se o protocolo. Sábado era um dia especial, guardava-se o sábado, era a lei. E todo mundo procurava alguma coisa para apontar, principalmente referente à lei. A Bíblia fala que Jesus olha para aquela mulher. Olha só, as palavras são pequenas e curtas. Jesus olha para aquela mulher, versículo 12: vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Geralmente a gente não fala está livre. Já viu alguém orando por alguém e você está livre da tua enfermidade? Geralmente a gente fala, você está curada, está curado. A gente profetiza cura ou libertação para o enfermo. Geralmente é cura, né? Mas a visão espiritual de Jesus era tão grande que ele entendia que o que a mulher tinha não era uma doença física, era uma doença proporcionada ou causada por um demônio. Por um demônio. Irmão, esse discernimento o crente tem que ter, irmãos. Esse discernimento de olhar para os que estão ao teu redor e saber que aquilo ali não é uma coisa humana, não é uma coisa física, é uma coisa espiritual. Nós temos que saber. Quantas vezes você está olhando para os que estão ao teu redor e acha que é normal, e não é, é demônio. É demônio. Mas nós já acomodamos. Não, deixa o demônio lá, continua agindo lá, continua trabalhando lá. Não fazer o quê? Não tenho autoridade, não vou mudar, não consigo fazer nada. Entenda. A Bíblia fala sobre o mundo espiritual. Quer um exemplo de um mundo espiritual? Eu vi um testemunho e eu quero relatar com os irmãos. Geralmente a gente conta alguns testemunhos para que esses testemunhos se enquadrem na palavra e entrem no nosso coração. Um exemplo de testemunho espiritual que eu vi. Uma criança de 3 aninhos de idade começou, era um casal com um menininho, uma criancinha, uma menininha de 3 anos de idade.
A menininha começou a brincar com um amigo imaginário. Meu Deus. A menininha de 3 anos de idade. Um casal feliz, um casal crente, um casal que tem compromisso com a igreja. A criancinha de 3 anos de idade, a menininha, começa a brincar com um amigo imaginário. E os pais entram na moda. A primeira filha, recém-casados, a menininha linda. Os pais começaram a brincar e fazer brincadeira com aquela situação. Aceitaram a brincadeira. A menininha, onde você parava e olhava a menininha, ela estava conversando com um amiguinho imaginário. E não se limitou só às falas, começou a brincar. E os pais aceitaram aquela brincadeira. Sabe aquele negócio? Vai entrar no carro, a menininha abre a porta e fala assim, vem minha amiguinha. E ela deu um nome para a amiguinha. O nome do amigo imaginário era menininha. A criança chamava o amigo imaginário de menininha. Os pais iam sair, abrir a porta do carro para a criança entrar. Ela falou, não, pera papai, não fecha a porta não. Deixa a menininha entrar comigo. Meu Deus. A menininha estava brincando na sala de casa com os pais e pulava do sofá. E todo mundo ria. Os pais entravam na brincadeira. Aí pulavam no sofá. Daqui a pouco a menininha, a criança olhava para a menininha e falou assim, papai, sai daí que a menininha, a minha amiga imaginária, ela quer pular daí e vamos soltar no sofá, ela quer brincar também. E o pai, achando brincadeira, achando graça, saía do sofá e deixava a amiga imaginária dela pular. Um dia a mãe entendeu que alguma coisa errada. Filha, vem cá, a sua amiga imaginária, a menininha, ela está aqui? Tá sim, mamãe. Tá mesmo? Tá. Pergunta para ela qual é o nome dela. Aí ela catou e perguntou. E o amigo imaginário não quis falar o nome. Mamãe, a menininha falou que não quer falar o nome dela não. E ficou muito brava porque a senhora falou isso. Mas como ela não quer falar o nome? Não, ela não quer falar o nome não. Ela ficou brava. Não, mas pergunta para ela, eu quero saber qual é o nome dela. E aí diz que a menininha falou assim, ela está brava com a senhora e não vai falar o nome. A mãe entendeu que tinha alguma coisa errada. Abraçou a filha no braço e repreendeu. Minha filha, essa menininha não é do bem. Então, em nome de Jesus Cristo, a partir de agora, essa menininha, essa amizade imaginatória tua aí, não tem mais legalidade na nossa casa. Em nome de Jesus Cristo. Essa menina não tem mais legalidade, ela não vai mais brincar com você, ela não vai mais entrar na nossa casa. A menininha, a criança, o bebê dela ficou triste. Porque diz que a menininha saiu pela porta. A autoridade do nome de Jesus, numa só fala, impediu que aquele demônio maligno, transfigurado, que mostrava se apresentava só para aquela criança de 3 anos, aquele demônio que se apresentava como uma criancinha, não teve mais poder de entrar na casa. E um dia pela manhã, os pais estavam focados em sair para fazer uma compra e houve uma discussão entre eles. E a discussão se asseverou. E quando eles olham, de repente a criança dele de 3 anos estava no quintal. E lá da janela, olha no quintal, ele vê uma corda amarrada num pé de árvore, um nó de enforcamento feito naquela corda. E a criança de 3 anos dela, ela cata e olha aquela criança colocando a corda no pescoço e se pendurando. Os pais entram em desespero, corre. O pai, com muito sufoco, muito sacrifício, segura a criança a tempo e consegue socorrer. E com mais dificuldade desata tira aquela corda. E quando ele observa, o nó daquela corda não foi feito por uma criança. Foi um nó que foi feito por um adulto. E na hora a mãe olha, entende em lágrimas, e os dois oram e pede perdão, Senhor, se eu e o meu marido, nós entramos em discussão e demos legalidade para demônios, nos perdoe, mas guarda a nossa filha agora em nome de Jesus. A partir de agora, nenhum demônio terá mais legalidade e acesso à minha casa, à minha família e à minha filha. Nós estamos cobertos pelo poder do teu sangue. E quando ela começou a orar, a criancinha dela abriu os olhos e viu o demônio, que era o amigo imaginário, por nome de menininha, saindo e sumindo. Mas a criança dela continuou chorando, querendo o amigo imaginário. Tradução, a legalidade continuou. Talvez não se manifeste nela agora, mas futuramente pode se manifestar. Demônio não tem problema com o tempo.
Pode começar a atormentar a criança, e quando a criança já estiver adulto, pai de família, mãe de família, com filhos, o mesmo demônio pode voltar a atormentar, porque a legalidade continuou. Entenda, irmãos, é sério que a gente fala. Entenda, demônios não têm dó. Nós vivemos essa batalha espiritual. Aquela mulher não sabia. Por 18 anos ela vivia encurvada, com sofrimentos e dores. Na cabeça dela nunca era demônio. Ela estava indo para a igreja. Ela era vista por sacerdotes. Ela ouvia a lei. Ela tinha fé no coração, uma fé pura, comparada com uma filha de Abraão. Devia ser convertida, obediente. E não tinha discernimento que tinha um demônio causando a enfermidade na vida dela. O que eu quero que nós temos, o que eu quero que nós entendamos hoje, é que a nossa batalha, que a nossa luta, a nossa provação diária, não é contra carne e sangue, mas sim contra demônios que estão tentando afastar, destruir, roubar e levar para a condenação eterna. Não leve isso na brincadeira. A Bíblia fala que Jesus, ele ordenou: você está livre da tua enfermidade. E depois ele foi a ela e tocou nela. Olha só como o negócio era difícil. Porque a autoridade da fala de Jesus já levou cura para as pessoas maiores. Ele ressuscitou o Lázaro, só falando. Não precisou de ir lá no caixão e tocar em Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele só falou: menino, levanta-se. Mas para aquela mulher, olha alguma batalha espiritual diferente, porque quem estava naquela mulher era o próprio Satanás. Para aquela mulher ele falou e teve que tocar naquela mulher. E a Bíblia fala que quando ele tocou naquela mulher se endireitou, automaticamente, imediatamente se endireitou e começou a glorificar a Deus. Quando você realmente entende que Cristo Jesus está se apresentando e que o milagre é real e está acontecendo, glorifique o nome de Jesus. Mas parece que as pessoas hoje não conseguem mais glorificar o nome de Jesus. Recebendo o milagre, não conseguem mais glorificar o nome de Jesus. Quer um exemplo de uma ação poderosa? E eu não estou falando da boca para fora, irmãos. Eu estou falando porque nós vivemos e cremos no poder desse Evangelho. O Evangelho para nós é poder de Deus em nossas vidas. Aleluia. Na terça-feira pregamos, e eu ministrando a palavra, inclusive foi para o YouTube essa palavra. Pregando, ministrando a palavra, eu relatei a verdade da minha família. Minha mãe teve uma insuficiência cardíaca e um edema pulmonar. Para quem não sabe, minha mãe está perto dos 90 anos. Está fragilizada, cabelinho branquinho. Sabe, ela está sem comer há muito tempo, está muito magrinha. A saúde dela está difícil. Ela foi parar na UTI. Ela estava respirando por aparelhos. O coração enfraquecido, mal conseguia bombar sangue. Ela estava com todo aquele equipamento e estava desde sábado na UTI. E ontem, quarta-feira, nós fomos lá. Olha como o mundo espiritual existe, irmãos. Eu ungi as mãos. Só um podia entrar na UTI. E deram o privilégio para mim. Deus sabe o que faz. Eu tenho 6 irmãs, mas só eu entrei. E deram o privilégio para mim. E eu ungi as mãos e orei. Aleluia. A minha mãe estava na UTI desde sábado, respirando por aparelhos. Teve um grande risco de falecer, de morte, de realmente morrer, irmãos. E nós oramos por volta de umas 11h15, 11h20 da manhã. Eu saí de lá, do interior de São Paulo, por volta das 3 da tarde. Na estrada, no carro, vindo, por volta de umas 4h30 da tarde, 1h30 mais ou menos depois que eu saí da cidade, a minha irmã manda um recado no telefone: os aparelhos foram desligados e tiraram os aparelhos da mãe. A respiração está normalizada, o coração voltou a bater normal. Ela está bem e o médico já deu alta, tirou ela da UTI e já mandou ela para a enfermaria. Glória a Deus. Uma oração, irmãos. É porque o pastor teve alguma virtude, alguma ação nisso, né? Não. É a misericórdia de Deus que quer se apresentar para nós. É a bondade de Deus que quer se apresentar para nós. É a glória e o poder de Cristo Jesus que quer se apresentar para nós. Se nós crermos, irmãos, tudo é possível.
Se nós cremos, tudo não é por nenhum valor moral, pessoal ou espiritual do pastor Assis, não. O pastor Assis é pecador, mas é pela graça, por favor, que não merecemos, que Deus continua fazendo milagre. Minha mãe foi curada. E aí, para nossa surpresa, ontem estava na UTI, hoje já foi para casa. Quem é que fica tantos dias na UTI, com tanta debilitação, respirando por aparelhos, com o coração fragilizado? Quem é que fica na UTI com uma forma tão crítica, em uma oração, em algumas horas, sai e vai para casa? Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder na palavra de Deus. Há poder no Espírito Santo, nosso intercessor, que mora no coração de cada um de nós. Nós temos que aprender. Nós temos que viver esse evangelho, irmãos. Chega de tutubiar, chega de se deixar levar pelo envolvimento, pelo embaraço do mundo. Os dias são maus. Se nós se deixarmos levar e acostumarmos com essa ação maligna na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, a tendência é destruição e ruína. Jesus está querendo se apresentar para nós. Ele está presente. Da mesma forma que ele teve compaixão daquela mulher, ele tem compaixão de cada um de nós. Deus pode mudar o quadro da nossa família. Deus pode mudar o quadro do nosso lar. Deus pode mudar o quadro do nosso coração. Essa incredulidade, esse coração duro, tem que cair por terra. Deus quer se apresentar para nós com um coração de carne, sensível à presença de Deus, cheio de fé, crendo que Deus continua fazendo o mesmo milagre. Aleluia. Deus continua expulsando demônios. Deus continua curando e Deus continua apresentando o reino dele com poder e glória, com o único propósito de converter um pecador para se tornar um homem arrependido e salvo na presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O sacerdote ou o príncipe da sinagoga, como diz a palavra, ficou indignado com aquela ação de milagre. Eita. E é assim: quem não faz, critica quem faz. Aquele que, pode ter certeza, aquele que não faz, se você faz, vai apontar. A pastora chegou, agora já está lá, misericórdia. Estou aqui há tanto tempo, nunca fiz nada, nunca me olharam para nada. Quem não faz, critica aquele que faz. Porque é fácil criticar. Ele foi indignado com quem? Com Jesus. Mas sabe que ele repreendeu? A multidão e o povo. Ele não poderia ter falado com Jesus que fez o milagre? Mas ele prefere manipular a cabeça dos outros ao confrontar a Cristo Jesus. Porque Satanás é assim. Ele precisa de apoio e legalidade para entrar no coração de cada um. Porque quando um começa a falar mal e o outro aceita, todo mundo se fortalece em falar mal. O certo é certo, irmãos, mesmo que nós fazemos sozinhos. E o errado é errado, mesmo que todo mundo se une e faça errado. O valor do errado continua errado. Ele cata e indaga aquela multidão, aquela população que estava na igreja e falou assim: 6 dias há que se pode curar. 6 dias é mister que se pratique o milagre e a cura. Mas hoje não. Então vocês venham outros dias para ser curado. 18 horas aquela mulher estava na igreja e não foi curada por ele. Por que ele criticou quando Jesus curou? Não é assim? Jesus olha para aquele homem e fala assim: e ele olha, e a Bíblia fala que todos os que se envergonharam, quer ver? Versículo 17, dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Tradução: aquele príncipe da sinagoga falou e muita gente na igreja apoiou, porque todos os seus adversários, tradução, não era só um, todos, muita gente apoiou, porque as pessoas que são carnais só entendem que é carnal e vai lutar contra você que é espiritual. E Jesus olha para o seu hipócrita. Sabe o que é a palavra hipócrita? Seu ator. Assim, hoje é sábado, lá na sua casa você desprendeu os seus bois, os seus jumentos da manjedoura, levou lá para tomar a sua aguinha. No mínimo fez um carinho, tá que nem um cachorrinho, né? A gente faz o carinho na cabeça do nosso cachorrinho, do nosso gatinho, zela os animais domésticos, a gente cuida com carinho. E você acha que no sábado, ele sabendo que era um dia sagrado, mesmo assim ele não desprendeu, não cuidou? Não deu o que comer, o que beber? Jesus olha para você: seu hipócrita, você cuida dos seus animais. E não seria óbvio que essa mulher, a filha de Abraão, tem muito mais valor do que os seus bois e seus jumentos? Não seria óbvio que ela mereceria a libertação, receberia a cura, receberia um milagre hoje, em vez dos seus milagres? Você é hipócrita. Tradução: você é um ator. Você faz o que não é para fazer lá fora, mas aqui dentro você pega
pede para fazer o que você manda, mas nem você obedece o que você fala. Eita, Jesus. Tem hipócrita na igreja ainda hoje? Tem hipócrita na igreja ainda hoje, irmãos. Tem hipócrita que pede para você orar e não ora. Pede para você ler a Bíblia e você não lê. E ele mesmo não lê. Pede para ser santo e ele mesmo não é santo. Pede para defender o Evangelho com todas as suas forças, mas ele mesmo não defende. Nós temos que entender, irmãos, que se Satanás encontra esse tipo de ilegalidade em nossa vida, ele se infiltra com o sapatinho de algodão. Ele não chega metendo os pés e se mostrando, eu sou o diabo, não, eu vim aqui para te matar, roubar e destruir, não. Ele chega com carinho, acariciando a sua carne, tentando ganhar a sua confiança. O poder de persuasão maligno é muito grande. Ele consegue conquistar os seus desejos, te influenciando. E em pouco tempo depois, você já perdeu o rumo da cruz. Pouco tempo depois, já perdeu a intimidade. Pouco tempo depois, já esqueceu da libertação, da transformação, de quem você era e o que Jesus fez por você. É, meu Deus. E começa a ficar dentro da igreja como uma árvore frutífera, como uma figueira plantada no meio da vinha. Como uma figueira plantada no meio da vinha, que não dá fruto nenhum. Até que o Senhor da terra vem e fala, corta, lança no fogo. A intercessão ainda é o Espírito de Deus. Lembra da última pregação? Lembra que o anjo Gabriel, quando Zacarias falou assim, eu não entendo, eu sou velho, que história é essa de eu ser pai, minha esposa Isabel, já de idade estéril, como é que ela vai ser mãe? O anjo Gabriel, ele podia ter repreendido, mas automaticamente ele castigou, porque você não acreditou em mim, vai ficar mudo. O julgamento às vezes é muito mais rápido, é muito mais prático, é muito mais simples. O espírito de vingança no coração do homem é muito maior do que a graça, a compaixão e a misericórdia de um Deus justo. Nós não somos justos, Deus é justo, e mesmo assim nós queremos tomar uma atitude errônea. Aquele sacerdote ou príncipe daquela sinagoga foi injusto com aquela mulher. Foi injusto com aquela mulher, filha de Abraão, possessa com demônio. E Jesus disse que é o próprio Satanás. Há 18 anos perturbando aquela mulher, sofrendo a vida daquela mulher, acompanhando o sofrimento daquela mulher, e nunca teve discernimento e entendimento para saber. Irmãos, em nome de Jesus, peça. Sabe que a Bíblia fala em Apocalipse sobre os 7 Espíritos de Deus, e um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito do discernimento. Discernimento do quê? De você olhar e saber se é um Espírito de Deus, se é um Espírito demoníaco ou se é da própria carne. E isso não refere-se só para a vida espiritual, porque muita gente olha esse espírito de discernimento só como ação espiritual. Não, isso daí pode ser humano também. Tem doença que não é uma doença física, é doença espiritual. E Deus, quem deu o espírito de discernimento, vai entender. Isso daí é físico mesmo. Isso daí um dipirona resolve, um anti-inflamatório resolve, um antibiótico resolve, isso daí repouso líquido resolve. Mas quando é demoníaco, aí não tem jeito não. Medicamento nenhum vai dar jeito. Injeção nenhum vai dar jeito. Tratamento nenhum vai dar jeito. O que vai dar jeito aí é a autoridade e o poder do nome de Jesus. Põe a mão e repreenda em nome de Jesus. Seja perseverante em oração. Tenha bom testemunho. Viva o Evangelho de verdade. E você vai ter certeza que este demônio maligno cai por terra. A vida muda, irmãos. A vida daquela mulher mudou. Quando ela sentiu um milagre no teu corpo, o que ela fez na hora? Ela se calou? Ela se entristeceu? Ela ficou muda? O que ela fez? Ela glorificou, louvou, saltou, glorificou e bendisse o nome de Jesus. Aleluia, meu Pai. O que nos falta às vezes, irmãos, é entender que somos dependentes de Jesus em todos os setores. Somos dependentes desse Deus vivo. Deus entende o coração da irmã Silvia. Aleluia. Deus conhece todos os passos da irmã Maria. Deus conhece a rotina da irmã Mara. Deus sabe tudo que se passa dentro do coração da Raiz. Deus conhece todos o dia a dia, a rotina da pastora Jacira. Ele não nos perde de vista. Ele conhece tudo que passa na mente e no coração do Marcelo.
Nós não estamos aqui brincando de ser cristão. Nós estamos aqui se preparando para um dia se encontrar com Jesus nos ares e passar a eternidade com Ele nos céus. Não há outro propósito para o crente a não ser viver pelo Evangelho, crer na palavra de Deus e praticar com grande amor esse Evangelho de salvação, não só para as nossas vidas, mas para com o próximo. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que Satanás perdeu as forças no dia de hoje sobre a vida de todos nós. Eu quero profetizar em nome de Jesus a fé de discernir espírito sobre a vida de todos nós. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo a cura de toda dor e sofrimento na tua vida, no teu lar, nos teus filhos, nas tuas filhas, dentro da tua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus a novidade do reino de Deus, para que você levante, salte, glorifique e bendiga o nome do Senhor, não somente hoje, porque Cristo essa noite está na casa com compaixão, olhando para os nossos sofrimentos e querendo mudar a nossa vida. Ele conhece todas as nossas dores e Ele não está satisfeito. Por que, pastor? Porque a Bíblia nos dá uma promessa que Cristo, Ele veio para nos dar vida plena e vida abundante. Qual foi essa marcação? Na onde está marcando? No Calvário. O voto e essa promessa foi feita com o sangue vertendo na cruz do Calvário. Aleluia. A maldição foi posta sobre Ele. Eu não quero levar maldição sobre a minha vida e nem quero que os irmãos saiam daqui com maldição. Essa maldição maligna e hereditária que veio de vós, de pais e de mães, de pais, vai para filhos, vai para netos, bisnetos, tem que cair por terra, irmãos. Tem que cair por terra. Ah, meu pai bebia, eu vou beber, meu filho vai beber. Não, em nome de Jesus Cristo. Eu sou crente, você é crente, lavado e remida no sangue do Cordeiro. Jesus levou as nossas maldições na cruz do Calvário, nos limpou, nos purificou, deu em nossas vidas o Espírito Santo de Deus, nos deu uma palavra como caminho, como luz, Ele nos prometeu levar para o céu. Por que eu não vou levar isso a sério? O que estava prometido para mim era a condenação, a morte, mas Jesus Cristo decidiu dar para mim a esperança da vida eterna. Valorize a morte de Jesus. Morreu em meu lugar, em teu lugar. Por que nós levamos, às vezes, ouvimos e não praticamos, não levamos a sério esse Evangelho? Meu Deus. Vive essa palavra em nome de Jesus. Satanás não tem poder na sua vida, entenda nisso. Satanás não tem poder na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa. Satanás não tem poder. Nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, representantes de Jesus sobre a face da terra. Creia nessa palavra. Aleluia. Caia por terra hoje todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Oh glória, louvado seja Deus. Eu sei que Jesus é fiel. A angústia no meu coração, no último culto, de saber que minha mãe estava respirando por aparelhos na UTI, se transformou em louvor e glória ao nome de Jesus. Nesse próximo culto, um culto após o outro, Jesus mostrou a grande fidelidade. E eu glorifico o nome do Senhor, que continua curando, continua libertando e continua salvando, convertendo os nossos maus atos para bons atos. A palavra conversão, já vou falar, vá se converter, rapaz. O ato de vá se converter é justamente isso. Você reconhece suas más obras, converta suas más obras em boas obras em nome de Jesus. Para que Cristo te honre pela fé. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos dar uma salva.